Quem acha que a justiça no Brasil está demorando a acontecer, diga eu. E o Senhor me dizia algo. Eles não estão preparados para a hora do impacto. Eu vi como se muitos brasileiros tivessem com a mão na cabeça, vi muitos brasileiros chorando, tudo porque Deus estava libertando o Brasil. Deus libertará o Brasil. Vai haver dor. Agora eu vou te mostrar para que você conte para a nação brasileira. O que é que eles acham que acontece aqui em território nacional brasileiro nesses últimos mais de 2 anos? E elas não estão preparadas. O Brasil não está preparado para essa hora. Mas essa hora vai acontecer. E eu me entristeci por isso. É impossível que isso aconteça. O impossível está sendo revelado nessa live. E o impossível vai acontecer. Prisão perpétua, pena de morte e outros tipos de penalidade. Alguém pode dizer, isso é impossível. Anota aí porque o impossível vai acontecer. Anota aí porque o impossível vai acontecer. Por isso eu tenho certeza que essa live irá se eternizar. O vídeo de hoje está muito forte. Uma live poderosa com o apóstolo Reginaldo Rolim, que ficará para a eternidade. Deus libertará a nação brasileira. A palavra do Senhor diz em Salmo 126, versículo 3: Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. O apóstolo Reginaldo Rolim, em live no dia 8 de março, entregou mais um forte recado de Deus para a nação brasileira. Deus mostrou ao seu servo que esta nação não está preparada para a hora do impacto, mas o Senhor libertará o Brasil. Ele viu o presidente americano Donald Trump com uma caneta na mão e assinando grandes decretos, e avisou que a libertação do Brasil irá acontecer, mas haverá dor e muitos confrontos em poucos dias. Confira! Mas antes, se não for inscrito, se inscreva no canal, deixe o like para nos ajudar e ative as notificações para receber mais vídeos como este. Eu fui visitado por Deus essa tarde. Foi um sono de 50 minutos no máximo. Mas foi tão lindo que foi intenso. Quando eu comecei, era um canto lindo que trazia paz, tinha rio, tinha cachoeira, tinha muitas flores, sabe, muitos pássaros, lindos os pássaros. Eu vi bem-te-vi, mas vi pássaros que eu nunca vi na minha vida. Eu passeava, eu sentia a presença de Deus, Deus dizia, vem passear comigo. Né? Eu via o espaço, eu via as águas, e o Senhor dizia assim, Reginaldo Rolim, diz para quem está te assistindo algo importantíssimo. E eu dizia assim, Senhor, diz para quem está se assistindo que tu és o pastor do amor. O que, Senhor? Tu és o pastor do amor. Tu ficarás conhecido pelos teus sonhos, porque eles são reais, mas pelo amor que tu carregarás. Porque tu serás conhecido como pastor do amor. Apesar de profeta, de ter uma evidência muito grande, Amós 3:7, certamente o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo, os seus servos profetas. Eu vi aquilo antes mesmo de começar. Eu disse, eu sou o apóstolo do amor, né? O pastor do amor, o apóstolo do amor. E o Senhor disse sim. Diz para ele que foi algo que eu mandei dizer. Eu preciso que você diga isso para eles. Eu nem me atrevi a perguntar a Deus por que havia necessidade de dizer que eu era o pastor, o apóstolo do amor, como diz o Marcelo Grangeiro aí, o apóstolo do amor. Aí Deus disse, você só vai dizer que você é o apóstolo do amor, o pastor do amor. E assim eu estou aqui dizendo. Para começar o que eu vou dizer. Nesses 50 minutos, para mim foi uma experiência grande.
Oh Deus, na verdade eu gostaria de começar, não sei por onde. Me toma pelas tuas mãos, Senhor, para que não haja dificuldade em abrir e fechar a minha boca. Eu tenho uma pergunta mais para fazer para eles, é isso? Pergunta para eles se eles acham que a justiça no Brasil está demorando a acontecer. Quem acha que a justiça no Brasil está demorando a acontecer, diga eu. Quem acha que a justiça do Brasil está demorando a acontecer, diga eu. Deus verdadeiramente andou comigo hoje de uma forma espetacular. De uma forma espetacular. Eu gostaria que vocês olhassem para o meu semblante agora. Que vocês olhassem um pouquinho para o meu semblante. Eu estou um pouquinho hoje com o meu semblante, por causa disso que está aí, que eu estou vendo agora e vocês estão respondendo, um pouco triste. Porque eu fiquei triste enquanto eu estava caminhando neste sonho. E o Senhor me dizia algo. Eles não estão preparados para a hora do impacto. Mas essa hora do impacto, Reginaldo, vai acontecer. Eu não vou mudar. E você vai conversar com ele e vai dizer tudo aquilo que eu te mostrei. Você caminhando nesse grande bosque, jardim maravilhoso. Você não tem noção o que é a hora do impacto. Você não tem noção. Eu vi como se muitos brasileiros tivessem com a mão na cabeça, vi muitos brasileiros chorando, todo porque Deus estava libertando o Brasil. De fato, eu quero adiantar, já para que ninguém se adiante, se entristeça, eu quero adiantar que Deus vai libertar o Brasil e ele não vai mudar sobre essa libertação. E acredite que é justamente sobre isso que eu me preocupei, porque eu também vi os acontecimentos. E eu quero relatar, por isso eu tenho certeza que essa live vai ficar para a eternidade. Eu vi uma caneta. E esta caneta, ela não era uma caneta normal. O que eu vou dizer é impossível. Impossível de acontecer. Mas eu vou dizer diversas vezes, garantindo, não supondo, Deus libertará o Brasil. Vai haver dor. Vai haver dores. Mas Deus libertará o Brasil. Vai haver dores e vai haver pranto. No meio dos plantos, Deus libertará o Brasil. Vai haver nervosismo, incompreensões, mas Deus libertará o Brasil. Vai haver muitos questionamentos e quebra-cabeça, muita tristeza, mas Deus não irá deixar que se estabeleça no Brasil o que o inimigo de nossas almas gostaria que estabelecesse. O Brasil vai exportar espiritualidade. Eu vi uma caneta. Repita só comigo, uma caneta. Repita comigo, uma caneta. Eu vi uma caneta e dentro desta caneta eu vi tintas de uma caneta. E essa tinta desta caneta, ela não iria ficar somente de enfeite para durar 1 ano nesta caneta. Essa tinta iria se desgastar muito rápido, porque essa caneta foi dada a uma pessoa para que exercesse uma autoridade gigantesca, poderosa e destruidora. Esta caneta, ela estava na mão do presidente americano Donald Trump. Agora eu vou te mostrar para que você conte para a nação brasileira. O que é que eles acham que acontece aqui em território nacional brasileiro nesses últimos mais de 2 anos? Eles acham absurdo? Eles acham absurdo o que acontece no território nacional brasileiro? As coisas absurdas que não teria condição de acontecer por causa das leis, por causa de pessoas que exercem poderes e leis, não aconteceram, tudo que não deveria acontecer não aconteceu.
no território nacional brasileiro, diga para eles que este homem irá fazer mais coisas que os outros acham absurda milhares de vezes o que acontece em território nacional brasileiro. É como se aqui tivesse no reino espiritual um espírito, um demônio. Eu vou falar assim, Senhor. Um espírito, tivesse aqui um espírito ou um anjo do mal, e ele tivesse poder de destruir o Brasil todinho. Destruir crença, normalidade, moralidade, justiça, distribuindo ódio, distribuindo rancor. Um anjo. Ele está nesse patamar espiritual, Reginaldo. Aí o Senhor me mostrava ele num patamar milhões de vezes maior, com a potência de destruir diversas nações como o Brasil. E este anjo cairia sobre este aqui. Vocês estão entendendo? Essa caneta que eu vi na mão de Donald Trump vai acontecer de uma forma rápida, e eu me entristeci porque eu observei os rostos de pessoas, o rosto de pessoas, e a confusão da alma e do espírito dessas pessoas em território nacional brasileiro, e elas não estão preparadas. O Brasil não está preparado para essa hora, mas essa hora vai acontecer, e eu me entristeci por isso. Eu vou repetir, o Brasil não está preparado para essa hora, mas essa hora vai acontecer. A hora do confronto, que eu já vinha dizendo, mais de ano, confronto, e Deus disse, filho, eu estou preparando eles para a hora do confronto, para que eles pelo menos sejam preparados 50%, porque na sua totalidade eles não vão estar preparados, e agora ainda mais para a hora do impacto. E eu fiquei muito triste em ver aquilo, porque o Senhor dizia, o Brasil não está preparado para a hora do confronto, mas eles vão viver a hora do confronto e a hora do impacto. Eu vou libertar a nação brasileira. O que estava na mão daquele homem, essa caneta, interessante, que eu estou vendo a caneta aqui. A caneta que está colocada na mão deste homem é a caneta mais poderosa da Terra, e ele veio para quebrar protocolos e paradigmas. Eu, o homem de branco, rei dos reis, senhor dos senhores, mesmo coloquei aquele homem na cadeira presidencial da maior potência mundialmente falando e o país mais rico do mundo. Pois eu sou o dono do ouro e da prata. O inimigo de vossas almas não queria que ele assentasse ali. E até hoje não se respondem à pergunta porque as potestades e principados malignos das trevas não impediram que aquele homem se sentasse na cadeira presidencial dos Estados Unidos da América. Eu coloquei a cadeira e coloquei a caneta, e essa caneta vai assinar o que eu vou dizer agora. E vocês que acham impossível e absurdo, irão contemplar e ver esta live, irão se eternizar. Meu Deus. Foi assim, eu vou dar um tiro de 10 minutos e não vou parar. Eu vi crimes de guerra em território nacional brasileiro e muitos outros países, o nome crime de guerra. Pessoas sendo colocadas no crime de lesa pátria, crime de guerra, crime de lesa pátria. Isso é impossível, e todo mundo vai dizer que é impossível, mas isso vai acontecer em território nacional brasileiro, sendo destacado por outros países, Estados Unidos, Argentina e muitos outros países
que irão se unir ao território americano. Eu vi nações, muitas nações, fazendo um bloco de resistência para que o poder das trevas não estabeleça os seus poderes em muitos países, mundialmente falando. Os poderes das trevas não irão prevalecer, colocando os seus poderes em muitos países, mundialmente falando. E aí muitas pessoas e autoridades, mundialmente falando, em todos os países, muitos, inclusive o Brasil, vão ser julgados por cortes internacional. E todos aqueles que se meterem contra, interferirem contra o presidente dos Estados Unidos, irão ser derrotados e destruídos. Aquilo que não aconteceria em território nacional brasileiro é impossível acontecer no Brasil e em outros países. Outros países vão dizer que Estados Unidos quebrou todos os protocolos. Outros países vão dizer que Estados Unidos não respeita mais diplomacia. Esses Estados Unidos não respeitam mais diplomacia. Esses Estados Unidos quebram todo o protocolo. E leis que nunca se ouviram falar de prisão perpétua ou até mesmo pena de morte, prisão perpétua e pena de morte, eu vou repetir, prisão perpétua e pena de morte, prisão perpétua e pena de morte sendo cumprido por diversas as autoridades de diversos países, mundialmente falando, sendo cumprido em território americano. Prisão perpétua e pena de morte. Muita gente vai dizer, milhares de pessoas grandes, até inteligentíssimas, que têm autoridade no território internacional, vão dizer, é impossível que isso aconteça. O impossível está sendo revelado nessa live, e o impossível vai acontecer. Prisão perpétua, pena de morte e outros tipos de penalidade sendo exercida e feita, executada em território norte-americano. Alguém pode dizer, isso é impossível. Anota aí porque o impossível vai acontecer. Anota aí porque o impossível vai acontecer. Por isso eu tenho certeza que essa live irá se eternizar. Também tenho certeza da qual essa live irá se eternizar, como as pessoas espiritual, que buscam a espiritualidade, que estudam a espiritualidade, que se aprofundam na espiritualidade, irão dizer que o Deus salvou o universo. Deus salvou o universo. Ele deu mais uma esticada para lá. Eu vou dizer, muitas pessoas queriam criar um sistema, uma guerra para poder tirar o foco do mundo todo sobre o presidente norte-americano Donald Trump. Não vai ser nem preciso outro país criar uma guerra contra os Estados Unidos. O próprio Estados Unidos vai criar uma guerra contra outros países. Se tem presidente de outros países aí assistindo, ou vai assistir amanhã, eu vou dizer algo espiritual da qual as vossas excelências não sabem. Nenhum país, nem o Reino Unido todo, nenhum país, nem Europa, nenhum país, nem França com Macron. Esse Macron nada mais é do que um fantoche na mão do capeta. Na mão do capeta ele é um fantoche. Ele vai desaparecer como a Eva, porque Deus vai criar o mal dentro do próprio território dele. Dentro do próprio território dele, Deus vai criar o mal que vai destronar esse Emmanuel Macron. E ele já está contado nos seus dias. Eu vou dizer o que Deus me mostrou. Doa quem doer, isso é coisa de louco para quem não entende o que é espiritualidade. Mas amanhã, por causa dos fatos e acontecimentos que irão acontecer, a live vão se eternizar. Vocês, porque os Estados Unidos não é dono de todo mundo, ele é dono de todo mundo, sim, porque Deus colocou ele como dono de todo mundo. Não foi o Satanás que colocou, foi Deus que colocou ele. E aquilo que vocês, não, ele não pode invadir um país, não pode? Pois vocês vão ver os Estados Unidos com seus aliados invadindo o país. Vocês vão ver que quem colocou o presidente norte-americano, Donald Trump, sentado na cadeira presidencial e com esta caneta na mão, vou mostrar uma caneta aqui que não tem nada a ver, né? Mas esta caneta na mão, ele assinando coisas que ao mundo todo, diplomacias, de mundo todo, protocolos,
tratado de que outro, tratado não sei de quê, tratado das nações, não vai valer de nada. Ele vai rasgar isso por ordem de Deus. Por ordem de Deus, ele vai rasgar isso de ponta a ponta. Toda a humanidade vai ver esse homem rasgando isso. E isso que eu estou dizendo e afirmando através desse sonho é impossível acontecer segundo a autoridade. Que Deus abençoe o apóstolo Reginaldo Rolim. Fique à vontade para deixar o seu comentário. Não se esqueça, se você ainda não for inscrito, já se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like e compartilhe com mais pessoas. Muito obrigado e que Deus te abençoe.